Como definir a linha de tratamento dentro do sistema de saúde? Essa é a pergunta, né, que a gente tenta responder com base no caso da dona Joana e da dislipidemia, né? Como é que a gente escolhe entre todos aqueles medicamentos que tem ali, que tem seus benefícios, seus riscos, né, seus efeitos neutros, quais o sistema de saúde vai ter? Todos? Né? Será que nós temos capacidade de manter todos aqueles medicamentos para todo mundo? Né? Então, isso é uma pergunta que a gente precisa responder. Porque o dinheiro do sistema de saúde é finito. A gente não tem recurso financeiro para bancar tudo, né? O sistema de saúde, a necessidade de saúde sempre vai ser um valor muito maior do que o recurso financeiro consegue pagar. Então a gente precisa racionalizar essa questão. Então a gente tem que pensar primeiro, né, que todas as intervenções para prevenir, diagnosticar ou tratar uma condição, promover saúde, prover reabilitação, organizar serviços de saúde são tecnologias. Né? Então são tecnologias em saúde. Então nós temos disponíveis para utilizar no nosso sistema de atenção à saúde diversas tecnologias, diversos dispositivos médicos, medicamentos, vacinas, triagem diagnóstica, procedimentos, sistemas organizacionais de suporte. Né? Então a gente tem que começar a pensar, né, em cada produto, cada serviço, cada item que o sistema de saúde oferece como uma tecnologia. E nós temos então que avaliar essas tecnologias, nós temos que comparar uma tecnologia com a outra para saber quais que a gente incorpora no nosso sistema de saúde. Esse processo é chamado de avaliação de tecnologias em saúde. Então, a ATS, né, como é mais conhecida, ela vai a pensar tanto nos critérios de impacto ambiental, capacidade de serviço, equidade, né, ou seja, como fazer o acesso para diferentes necessidades, né, e os aspectos éticos desse acesso a essa tecnologia, a avaliação da efetividade e segurança e a avaliação custo-efetividade para fazer uma recomendação. Né? Então, a avaliação de tecnologia em saúde, ela recomenda, ela diz o que funciona e qual o custo, o que funciona no custo, qual que é a diferença, quantos dias de internação, qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem, né? Justamente para tentar guiar a produção das guias de práticas clínicas que vão orientar decisões clínicas e os usuários. Então a gente está vendo aqui nessa figura, né, que a gente tem dois pontos fundamentais da avaliação de tecnologia de saúde, que é a avaliação de efetividade e de segurança, né? Então, se vocês viram a aula passada sobre o raciocínio clínico, sobre a tomada de decisão, a gente sabe que a gente precisa, então, de ter estudos de meta-análise, ensaios clínicos randomizados de alto nível, né, estudos de coorte com muito peso, estudos que nos ajudam a compreender o desenrolar daquela tecnologia, ou seja, se ela realmente se comprova efetiva e segura. Como eu mostrei lá os inibidores da proteína PCSK9, a ideia farmacológica é muito interessante, né? Se você disponibiliza os receptores de LDL para recaptar mais LDL do sangue, só alegria, você vai captar mais LDL. Beleza. Mas e quando eu forneço isso para o paciente? Né? E eu tenho um grupo comparação, ou um grupo estatina, ou um grupo fibrato, né? Qual que é a diferença dele mesmo? Né? Quanto que ele reduziu de colesterol a mais do que os outros? Né? Então, essa avaliação de efetividade e segurança é para ter essa ideia, porque eu preciso de saber, né, esse perfil de efetividade e o perfil de segurança. Porque aqui eu estou tomando uma decisão, não é para a dona Joana, é para o SUS, é para todas as pessoas que têm dislipidemia. Então eu preciso de ter um embasamento muito firme em relação a isso. E o outro ponto importante é o custo-efetividade. Então, ou seja, se a gente está falando em dislipidemia, a gente pode medir a efetividade, por exemplo, em miligrama por decilitro de LDL. Então, com a estatina, quantos reais custa a redução de 1 miligrama por decilitro? Com o evolocumab, quanto custa 1 miligrama por decilitro?
com o fibrato, quanto custa 1 miligrama por decilitro do triglicerídeo? Então, eu consigo calcular financeiramente quanto que o sistema paga por unidade de efeito de saúde. Então, vocês estão vendo que eu consigo comparar as tecnologias em relação à efetividade, segurança e ao custo-efetividade. Porque aqui a gente não pode comparar o custo. Porque às vezes o medicamento ou a tecnologia pode ser mais cara, mas a efetividade dela é tão grande que compensa financeiramente você ter a tecnologia mais cara unitariamente, né? Então a avaliação de tecnologia de saúde é fundamental para a gente entender esse processo. E se a gente fala em avaliação de tecnologia em saúde no Brasil, não tem como não falar da Conitec, né? Então a Conitec, né, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, o nome já diz, incorporação de tecnologias no SUS, ela segue à risca esse processo de avaliação de tecnologias. Então, tudo que o SUS tem, todos os procedimentos, medicamentos, tudo, a raciocínio clínico sobre protocolos, a Conitec, então, tem uma estrutura que produz esse conhecimento para tomada de decisão do gestor. Então, a Conitec, ela não decide, ela propõe, ela diz, nós fizemos a análise, avaliamos a tecnologia e foi isso aqui que a gente achou. E o gestor define, então, se incorpora ou não aquela tecnologia. E como que a Conitec trabalha? Então, a Conitec ela é provocada. Então, ela recebe um pedido, né, de incorporação de uma tecnologia, né, e ela faz a pesquisa, né, sobre os documentos dessa pessoa que solicitou a incorporação. Depois, ela analisa a evidência científica. Então, ela traz os relatórios de efetividade, segurança, custo-efetividade, né? E se aquilo não for suficiente, ela pode pedir mais estudos complementares. Então, ela faz essa ampla revisão da literatura e ainda solicita outros estudos, caso necessário. Daí, ela elabora um relatório. Então, ela elabora um relatório dizendo, olha, isso aqui para o SUS tem essa vantagem, tem essa desvantagem, nós encontramos esse resultado, não encontramos esse resultado e tudo mais. E aí, que é o mais legal, a Conitec, depois que ela faz esse relatório, ela coloca o relatório em consulta pública. Então, ela põe o relatório para análise de alguns comitês e depois para consulta pública. Então, todas as pessoas, né, têm acesso à consulta pública da Conitec e podem opinar, podem recomendar inclusão, exclusão, ou algum estudo que ficou de fora, né? E, inclusive, agora a Conitec também ouve os pacientes usuários dos medicamentos, no caso do medicamento, para dar sua visão, sua opinião sobre o tratamento, quanto que melhora a saúde e tudo mais. Então, depois que essa consulta pública é toda feita, realizada, né, a Conitec pega o documento base com as recomendações e escreve o documento final. Aí esse documento final, ele vai até o secretário, né, da Secretaria de Tecnologias no SUS, e esse secretário, então, decide. Esse documento está pronto para ser publicado? Publica. Ou se ele vê que ainda precisa de discussão, de debate, os dados são conflitantes, alguma coisa assim, ele ainda pode fazer uma audiência sobre aquela recomendação final. Então, ele pode devolver para a Conitec refazer os estudos ou decidir, então, por publicar. Então, você está vendo que esse processo é altamente transparente, todas as pessoas podem recomendar, indicar um produto ou tecnologia, todas as pessoas podem contribuir com a consulta pública e o secretário, o gestor do SUS, se ele achar que ainda não está bom, ele ainda pode fazer uma audição pública para discutir o assunto relacionado à tecnologia de medicamentos. Então, isso é importante. Vocês estão vendo que tudo que é incorporado no SUS segue esse processo. Então, para estar no SUS, significa que tem efetividade, segurança melhor do que o que tem e tem um custo-efetividade acessível, respeitando a equidade, o meio ambiente e as questões éticas
do uso desses produtos e tecnologias.